Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Brasil está nas quartas de final, após vencer o México por 2-0. E o próximo adversário vai ser a Bélgica, que derrotou o Japão nos acréscimos. Tiroteio em boate de Belo Horizonte deixa 1 morto e 7 feridos. Após 9 dias de buscas, 12 meninos jogadores de futebol e técnicos são encontrados vivos em caverna da Tailândia. Astro do basquete LeBron James assina contrato de R$600 milhões com o Los Angeles Lakers. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. Eleições históricas do México. O candidato de esquerda, Andrés Manuel López Obrador, é o novo presidente e vai governar o país pelos próximos 6 anos. López Obrador foi eleito com quase 54% dos votos. Ele deixou para trás Ricardo Anaya, do Partido de Ação Nacional, e o governista José Antônio Meade, do Partido Revolucionário Institucional. Esta foi a 3ª vez que o novo presidente mexicano, do Movimento de Regeneração Nacional, Morena, disputou as eleições. Desta vez, ele confirmou o favoritismo e, no discurso de vitória, prometeu governar com transparência. Os 3 princípios básicos: não mentir, não roubar, não traicionar ao povo. ¡Viva México! López Obrador diz que vai respeitar todos os povos, principalmente os indígenas, os humildes e os esquecidos. Citando o vizinho Estados Unidos, o mexicano diz que quer buscar uma relação de amizade, baseada no respeito mútuo com o chefe da Casa Branca. Por telefone, Donald Trump diz que conversou com o Obrador e espera que o novo presidente possa ajudar na questão migratória. Queremos outra nação distinta. Uma das principais promessas de campanha do novo líder é o combate à corrupção e à violência. As campanhas políticas foram marcadas por mortes em todo o país. 145 políticos foram assassinados. Além do presidente, os mexicanos elegeram 3.400 cargos entre governadores, prefeitos e postos legislativos. O México tem mais de 89 milhões de eleitores cadastrados e mais de 63% compareceram às urnas. López Obrador assume mandato no dia 1º de dezembro. O atual presidente, Enrique Peña Nieto, desejou sorte ao líder eleito. Contarão com o apoio do governo da República para realizar uma transição ordenada. Desilusão com a atual política, corrupção nos altos escalões e incapacidade de o governo de enfrentar a violência, a criminalidade e especialmente o crime organizado. São as principais razões vistas como importantes que estão levando o oposicionista de esquerda, López Obrador, à chefia do governo mexicano. Visto como um anti-Trump, Obrador prometeu a saída do México do NAFTA, mas terá pela frente o fato de que hoje o tratado está sendo altamente vantajoso para o México, que é superavitário no comércio com os Estados Unidos. Na Índia, 5 homens foram linchados por causa de boatos divulgados pelo WhatsApp. A violência por causa de uma falsa notícia e uma fake news aconteceu no distrito de Dhuli, que fica no estado de Maharashtra. Segundo a polícia, melhor dizendo, os homens mortos foram acusados de sequestrar crianças. Eles, na verdade, não passavam de trabalhadores agrícolas que pediam dinheiro e nada tinham a ver com a notícia. 23 pessoas foram presas e 17 são procuradas. Depois de 9 dias dentro de uma caverna inundada na Tailândia, a equipe de futebol amadora com 12 jovens jogadores e o técnico foram encontrados com vida.
Estas são as primeiras imagens dos meninos ainda dentro da caverna. As buscas e as operações contaram com cerca de 1.000 pessoas de vários países, incluindo Estados Unidos, Japão, China e Inglaterra, e tiveram vários momentos dramáticos. Pelo menos 2 vezes, as operações foram suspensas por causa do mau tempo na região, no norte do país. Segundo as autoridades, ainda não se sabe quanto tempo vai levar para que os meninos que têm entre 11 e 16 anos e o técnico de 25 anos sejam retirados do local. Uma equipe médica já avalia como enviar alimentos, já que eles estão sem comer há dias. Em um dia de pouca atuação do Banco Central, o dólar fechou em alta de 0,93%. Acompanhando a disputa comercial entre Estados Unidos e China e o mau humor do mercado internacional, a moeda norte-americana foi cotada em R$ 3,91 ao final do primeiro pregão do mês. O índice Bovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira, com leve alta de 0,11%. Em entrevista ao É Notícia, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, disse que também convidou o João Dória para ser candidato a senador na chapa do MDB e que falta humildade a quem diz que vai ganhar no primeiro turno. O É Notícia, apresentado pela Amanda Klein, vai ao ar hoje à 1h da manhã. A campanha do Dória coloca até como meta, como objetivo, ganhar ainda no primeiro turno. Qual a sua avaliação? Eu acho que anunciar uma meta dessa sinaliza até uma falta de humildade. Quem decide não são candidatos, partidos, é o eleitor de São Paulo. Já houve essa conversa de senador... Mas ele disse que fez esse convite ao senhor. Já houve essa conversa de senador e eu fiz o mesmo convite a ele também. Até o dia que, uma vez que ele estava comigo, eu disse a ele que como ele tinha intenções até em relação a Brasília e tal, que seria um início melhor ele sair candidato a senador. É porque, para governador, eu já tinha sido candidato em 2014, sou candidato novamente agora. É uma construção. O MDB não aceita interferências. O PSDB cuida da vida do PSDB, o MDB cuida da vida do MDB. Já está disponível a lista de aprovados em primeira chamada do ProUni, o Programa Federal de Concessão de Bolsas de Estudo em Universidades Privadas para o segundo semestre. A consulta pode ser feita pelo site www.prouni.mec.gov.br. Nesta etapa, são ofertadas mais de 174 mil bolsas. A segunda chamada será divulgada no próximo dia 16. E chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite a todos. Olha só, o Rio de Janeiro hoje amanheceu assim, completamente tomado por uma forte neblina. Mal dava para ver os prédios, as ruas, por conta aí da baixa visibilidade. O aeroporto Santos Dumont fica no centro da cidade, ficou fechado para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira. Muitos voos foram cancelados. Bom, e como diz o ditado, neblina que baixa, sol que racha. Hoje o dia foi bastante ensolarado e quente no Rio de Janeiro e amanhã não vai ser diferente, o sol brilha forte. Clima de inverno mesmo, friozinho só no sul do Brasil. Isso acontece aqui por conta de uma frente fria que vai influenciar o tempo nos 3 estados da região e provocar queda de temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul. Além da frente fria, tem também um ciclone extratropical em alto mar que vai levar chuva aqui, olha, para Santa Catarina. É chuva acompanhada aí de ventania, raios e o mar vai estar bastante agitado também. Em Porto Alegre, amanhã já não tem previsão de chuva, o tempo fica firme, mas vai estar frio, máxima de 17 graus. Em Florianópolis, chove o dia todo e a máxima é de 22 graus. Agora a gente vai lá para o norte do Brasil, onde as pancadas de chuva ficam concentradas no norte da região, aqui entre o norte do Amazonas e norte do Pará. Nas outras áreas, o tempo segue firme, ensolarado, mas em toda a região vai ser mais um dia quente e abafado. No Nordeste, o tempo segue instável, no litoral da região, ali entre Salvador e João Pessoa, tempo
previsão de chuva, mas é chuva muito fraca. O sol predomina na maior parte da região. E amanhã vai ser mais um dia seco aí em boa parte do Brasil, em todo esse amarelão do mapa. Nada de chuva no sudeste, centro-oeste, aqui no Acre, Rondônia, sul do Amazonas, do Pará, Tocantins e praticamente todo o nordeste do Brasil. Vamos ver as temperaturas? Pela manhã ainda faz friozinho em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, mínima na casa dos 14, 13 graus. Depois à tarde, com sol, esquenta rapidinho na capital paulista, chega aos 27 graus, 28 no Rio de Janeiro, 26 em Brasília. Bom, e para encerrar, gente, a gente encerra hoje aqui com um alerta. O mês de junho já foi bastante seco e com pouca chuva, né? O mês de julho não vai ser diferente, a expectativa é de chuva abaixo da média. A gente vê imagens aí de Brasília, onde não chove há mais de 40 dias e a estiagem persiste aí por todo o centro-oeste. No Mato Grosso, já é o estado que lidera o número de queimadas por conta aí dessa forte seca. São Paulo, muito calor e o tempo seco também favorece aí a concentração de poluição no ar, que provoca aí muitos malefícios para a saúde, né? A gente precisa, então, diante desse cenário aí de extrema seca, a gente precisa reforçar e redobrar os cuidados com a saúde, beber bastante água e também fazer inalação. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. O governo federal incluiu nesta segunda-feira 14 novos empreendimentos no programa de parceria de investimentos. O anúncio foi feito no fim da tarde pelo Conselho do chamado PPI. Entre os principais projetos estão 10 lotes de transmissão de energia elétrica, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, o Ferroanel de São Paulo e a concessão das BRs 153, 282 e 470, todas em Santa Catarina. Em 2 anos, o PPI conta com 189 projetos, 95 foram concluídos e a expectativa é de que os 94 restantes recebam 238 bilhões de reais em investimentos. Não tem nada a ver com questão eleitoral. Na verdade, para que você possa dar continuidade nos processos de prorrogação desses contratos ferroviários, você precisa ter essas ferrovias complementares aí que vão fazer parte dos investimentos como projetos prioritários. 2 homens foram presos ao tentar assaltar uma joalheria dentro de um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos foram surpreendidos pela polícia quando tentavam fugir. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos ficou ferido. A vidraça de uma das lojas foi atingida. Quem estava no shopping e acompanhou a ação aplaudiu a prisão dos bandidos. No Rio de Janeiro, a falta de material e medicamentos ameaça fechar as portas do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte da cidade. Funcionários e pacientes já não sabem mais o que fazer para reverter a situação. Os pacientes são atendidos nos corredores de forma improvisada. Isso porque a emergência está lotada. Uma funcionária, sem se identificar, nos enviou um áudio denunciando a falta de medicamentos e insumos básicos. Não tem luva de procedimento, não tem sonda de aspiração 8, não tem calcitriol, não tem prednisolona. Você imagina como é que você vai tocar numa criança sem luva de procedimento? Está muito complicado. São 27 itens fundamentais em falta, incluindo 5 tipos de sutura e até mesmo anestesia para a realização de cirurgias. Este cirurgião, que também é presidente do corpo clínico do hospital, diz que a situação é grave. Pela carência de recursos, pela carência de insumos, pela carência de profissionais, que está prejudicando também, além do atendimento à população, a formação desses profissionais. Entendeu? Então isso é muito grave, né? O Hospital Federal de Bom Sucesso é referência em transplantes renais. Cerca de 80% destas cirurgias realizadas no estado do Rio são feitas aqui. Mas com a falta de insumos e de medicamentos, pacientes crônicos podem ter que esperar ainda mais para receber o novo órgão. Falta timoglobulina, medicamento que evita a rejeição do novo órgão. Sem ele, o paciente não pode ser operado. Cauane depende de hemodiálise para sobreviver e só um transplante pode encerrar o sofrimento dela. Enquanto aguarda, precisa de uma série de medicamentos que estão em falta.
A mãe está muito preocupada. É revoltante, é doloroso, porque você tem que pagar seus impostos em dia, sabe? Você não ter direito praticamente de nada, mas eles não dão a oportunidade de você cuidar de um filho seu. O que a gente quer é uma solução. A gente quer condições de trabalho, entendeu? E profissionais para executar o atendimento e dar assistência à população que precisa e merece. Em nota, o Hospital Federal de Bom Sucesso diz que a unidade cumpre com todos os procedimentos cirúrgicos agendados. Sobre a falta do medicamento conhecido como timoglobulina, o hospital informou que o fabricante se comprometeu a enviar em breve um produto similar, já que a matéria-prima do original está em falta no mercado. Na crise em que se deve economizar, essa economia deve ser feita com critério. E se há um setor que não pode ser negligenciado, é o da saúde. O que acontece nesse hospital que acabamos de ver é um assinte contra o direito das pessoas que pagam impostos, todos nós. É um fato que se estende da negligência à incompetência. Isso é uma vergonha. 2 irmãos foram presos por tentativa de fraude do concurso da Polícia Militar de Sergipe. Um deles foi preso em flagrante usando um celular dentro da sala de exames. O outro chegou a realizar a prova, mas por estar com o braço imobilizado com gesso, foi questionado sobre a fratura. Depois de passar por um exame de raio-x, foi constatado que um aparelho celular estava dentro do gesso. A polícia declarou que ele recebia as respostas através de toques vibratórios. Agora, resta a investigação descobrir se a dupla já tentou fraudar outros concursos. Certamente é uma máfia tentando burlar esses concursos. E espera-se que esses 2 senhores, pegos em flagrante, sejam punidos na forma da lei e impedidos de algum dia integrar qualquer órgão público, não só policial, qualquer órgão público, pois já provaram falta de caráter e forte propensão para o crime. Um homem morreu e 6 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na porta de uma boate em Belo Horizonte. Uma vítima está internada em estado grave. A câmera de segurança mostra o movimento do lado de fora quando várias pessoas deixavam a boate. Encapuzado, o homem aparece de surpresa e dispara várias vezes. O atirador tenta fugir, mas é baleado por um policial que estava na calçada. Pedro Henrique Silva, de 20 anos, morreu no local. Tomou tiro, 6 pessoas ficaram feridas. Olha o cara baleado aqui, olha. Olha o cara baleado, olha. Os casos mais graves são o do segurança, baleado 8 vezes, mas que está fora de perigo, e o de um cliente que foi atingido nas costas e segue internado em estado crítico. Houve uma briga e essa briga ensejou que o segurança privado colocasse o Pedro Henrique para fora. Quando ele saiu da boate, ele então prometeu que voltaria para acertar contas com os vigilantes. Pedro Henrique já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Um menor foi apreendido e 2 homens presos porque estariam dando cobertura na hora do crime. O cabo Dimitri Bassaia foi identificado como o PM que matou o atirador. O militar está de férias e aparece nessa imagem sendo socorrido para dentro da boate. Ele segue internado, mas fora de perigo. Ele defendeu a vida própria de terceiros na cena dos fatos. Informação que a gente tem, que buscou inclusive junto à gerência do estabelecimento, é que nenhum tipo de policial militar presta qualquer tipo de serviço. A Polícia Federal apreendeu uma mala com quase R$1 milhão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os agentes suspeitaram quando a bagagem passou no raio-x e apontou a presença de diversos pacotes. A mala foi aberta e dentro havia R$860 mil em notas de 100 e 50. A bagagem seria despachada para Porto Alegre. Em depoimento, o dono se negou a dizer a origem da quantia. Ele foi liberado e vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores.
No Guarujá, litoral de São Paulo, uma ratazana foi encontrada morta no Hospital Santo Amaro. Pacientes indignados com a situação gravaram este vídeo e postaram nas redes sociais. As imagens mostram um roedor enorme no chão do quarto entre as duas camas. Em uma delas havia um paciente deitado. Em nota, o hospital afirmou que está investigando o caso e que o controle de pragas é rigorosamente cumprido e está dentro do prazo de validade. Coitada, morreu no hospital, a ratazana. Um dos acusados pela morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos, revelou que a garota pediu ajuda e estava desesperada quando foi sequestrada. Os detalhes foram registrados em uma gravação de áudio feita durante uma conversa com um policial. O servente de pedreiro Júlio César Limergesse é um dos acusados pela morte da menina Vitória Gabriele. Preso desde o dia 15 de junho, ele foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Na gravação, Júlio afirma a um policial que esteve com a garota no dia 8 de junho, quando ela desapareceu. O que ela falava? Ela pegou e falou, o que tá acontecendo? Me ajuda. Aí a moça lá, acalmando ela, não, fica tranquilo, não tem nada para acontecer, não vai acontecer nada com você. A moça citada é Maiara Borges de Abrantes. Ela e o companheiro, Bruno Marcel de Oliveira, também foram indiciados por homicídio doloso e estão presos temporariamente. Na conversa, Júlio César contou que estava na cidade de Mairinque, onde mora, quando se encontrou com um casal. E os três foram para Araçariguama em um carro preto. E começou a comentar, cochichar, né? Eu tava lá no banco de trás, senhor, não deu nem para mim escutar, senhor, não consegui entender, senhor. Aí foi, pegou a menina, colocou dentro do carro. Perguntou o quê? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele pegou e falou, não esquenta a cabeça não, você não tem nada a ver com isso. Júlio César também disse que achava que estava indo a Araçariguama para buscar drogas. Isso porque ele e Bruno seriam usuários e viajavam até cidades vizinhas para encontrar traficantes. O servente de pedreiro ainda falou que depois de raptar a menina, o casal pediu para ele sair do carro. Por isso, afirmou que não sabe o que aconteceu depois. Quem que continuou no carro? Os três, ele, a moça e a menininha. Em depoimentos formais, o acusado manteve a mesma versão do caso. Só que para os investigadores, o envolvimento de Júlio César com o crime pode ser maior. Um exame genético encontrou o DNA de Vitória Gabriele nas unhas dele. A polícia ainda investiga o motivo do crime. A principal hipótese é de que a menina tenha sido morta por engano. Se foi eles, eu espero que tenha provas contundentes, né, que possa permanecer ele preso, né, os três presos. Hoje, o advogado de defesa do casal teve acesso ao resultado do exame genético que confrontou o DNA dos três acusados com o de Vitória Gabriele. Na conclusão do laudo, o DNA da menina foi encontrado em amostras colhidas de Júlio César. No caso de Bruno e Maiara, o resultado foi negativo. Eu acredito que o depoimento do Júlio caiu por terra, né? Se comprovou que o Júlio que deu a gravata, que achou o material na unha do Júlio, eu não vou afirmar, mas tudo indica que foi ele que matou a menina. Fanáticos por Copa do Mundo escolheram um lugar diferente para assistir a vitória do Brasil contra o México. O Museu do Futebol, em São Paulo, preparou uma programação especial para receber torcedores e visitantes. Espaço decorado especialmente para a Copa. O telão e a arquibancada para 80 pessoas garantiram uma festa bem animada. E no quesito animação, os mexicanos saíram na frente. É uma dor no coração ter que torcer contra o Brasil, que é um país que tanto queremos, mas é a vida. E o jogo também queremos curtir, queremos desfrutar ele. Isso que é legal da Copa, né? Todo mundo junto, é só um jogo, não precisa ter essa rivalidade. O Fabiano veio dividido. É brasileiro, mas casado com uma mexicana. Só que ele garantiu que o resultado do jogo não seria problema em casa. Torci muito para não acontecer esse confronto direto, mas já que aconteceu,
estamos aqui. Vai ser tudo tranquilo. O Brasil e México somos amigos sempre. Quando sai o gol do Brasil, ninguém segura o grito. Quem não gostou muito foram os amigos mexicanos. Mas depois do fim da partida, a gente acabou ganhando uns torcedores a mais. Nossa segunda casa, então vamos torcer e torcer muito por Brasil. Depois do jogo, a torcida pode conhecer um pouquinho da história do esporte mais popular do Brasil. Nesse Túnel do Tempo, a exposição A Primeira Estrela mostra como foi o caminho de Pelé e Garrincha na conquista do primeiro Mundial em 1958 na Suécia, que acaba de completar 60 anos. A gente recriou aqui dentro com editores, pegaram cenas de TVs, de cinema, transmissões radiofônicas e recriaram essa transmissão da final da Copa, esse 5-2 do Brasil contra a Suécia. Então é uma experiência única que nem em 58 as pessoas tiveram essa experiência e nossos visitantes vão ter agora, em 2018, de ver o Brasil ser campeão em 58 e esperamos ser campeão em 2018 também. É um lugar bastante simbólico para o Brasil, os brasileiros, especialmente para as crianças, quem sabe trazer a energia do passado, das antigas Copas para essa atual. No Rio de Janeiro, os torcedores acompanharam um jogo bem ao estilo carioca, com muito funk e animação. DJ e clima de balada no Morro da Urca, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro para o duelo entre Brasil e México. São Pedro não ajudou muito, mas isso não desanimou essa família. Viemos torcer de cima hoje. Vai, Brasil, vamos ganhar! Eu quero que seja de 2-0 de novo. Fé é algo que não falta para o brasileiro, mas tem gente que apostou num amuleto meio estranho. Caio, eu tô achando esse chapéu assim meio mexicano. Pô, não, mas ele não é sombreiro, né? Mas aí o cara falou a mesma coisa pra mim lá embaixo, mas não vai dar azar não pro Brasil. Tem certeza que não vai dar? Tem. 100% de Jesus. 100% de Jesus. Bola rolando na Rússia e aqui olhares pregados no telão. A cada ataque do México, um desespero. O que eu posso dizer é que as estatísticas jogam a nosso favor. Brasil e México se enfrentaram 4 vezes em mundiais. 3 vitórias da seleção brasileira e apenas 1 empate. Espero que esses números ajudem, tragam um pouco de otimismo. Vamos para o segundo tempo. A gente começou muito pressionado no início, né? A gente estava meio nervoso e tal no início do jogo, mas agora vai sair com certeza. Logo no começo, Neymar, para a alegria da galera. No fim, Roberto Firmino fez 2-0. Brasil nas quartas de final, o que só aumenta a confiança do torcedor. E agora nós vamos ver como foi a festa em todo o Brasil. A segunda-feira se transformou em feriado para muita gente. Em Belo Horizonte, mais uma vez, o Mineirão foi o ponto de encontro da torcida. E se em 2014 o Brasil jogou as oitavas de final aqui na Pampulha e despachou o Chile, hoje foi a vez dos mineiros torcerem de longe por mais uma bela vitória do Brasil. Quem foi melhor em campo? Menino, o Neymar foi muito bom, aquele que fez o outro gol, que eu esqueci o nome dele. Firmino foi maravilhoso. A equipe em si tá nota 1000! E eu tô aqui no pontão do Lago Sul, um dos cartões postais de Brasília. E é claro que eu escolhi a mesa mais animada pra falar com a gente, a Ana. Tava assim, ó, a cada gol, quanta comemoração, hein, Ana? Como é que foi o jogo pra você? Muito nervoso, sempre, né? Essa Copa tá muito arriscada. E aí, Thiago Silva, Neymar, foi incrível, foi lindo o jogo. Muito nervoso. Jogaço, professor Tite mandou bem demais. Essa seleção, vem Hexa, vem Hexa, Aqui em Fortaleza, a torcida se concentrou na praia de Iracema com esse sol de 50 graus, mas ainda bem que teve uma cobertura ali para o povo assistir o jogo. E agora, meu amigo, é só alegria. Brasil nas quartas de final. Vem cá, sofreu hoje ou quase nada? Quase nada, foi ótimo hoje. 2-0, tá bom? Tá ótimo, é Brasil! Quem foi o craque do jogo?
Neymar, claro. Meu amigo, que alegria, hein, rapaz? Brasil! Brasil! Estamos aqui! Fortaleza, somos de Manaus! Não teve sofrimento hoje? Não, hoje não teve sofrimento, hoje foi só alegria! Os capixabas vibraram muito a vitória da seleção brasileira contra o México. A concentração dos torcedores foi nessa região aqui em Vitória, na capital. O Neymar, ele conseguiu mostrar o que ele é, o futebol dele, e foi o diferencial no jogo de hoje. Tava confiante, é brasileiro, né? Com muito orgulho. Teve música ao vivo, muita gente alegre, feliz, dançando, cantando, todo mundo vibrando a vitória da seleção. E teve até torcedor arriscando o placar do próximo jogo. Uns 4, vai dar uns 4. Sou confiante, ó. Pois é, meus amigos, aqui na capital pernambucana não foi diferente. Olha só, a galera compareceu em massa para assistir o jogo da seleção brasileira contra o México, aqui nesta arena montada às margens do rio Capibaribe, no centro do Recife. A energia dos pernambucanos, mais uma vez, contagiou a nossa seleção, que acabou colocando água na tequila dos mexicanos. Agora é esperar até sexta-feira para encarar a seleção da Bélgica nas quartas de final. Aqui vem a Bélgica. A galera tá falando que o Brasil tá pegando muito fraco, mas que vem a Bélgica. A gente vai tirar a Bélgica. Brasileiro que se preze está em todos os lugares da torcida pela seleção. Em Portugal não foi diferente. E quem mostra pra gente é o repórter Peterson Isidoro. O centro histórico de Lisboa se transformou. O verde e amarelo tomou conta da Praça do Comércio, um dos lugares mais visitados da capital portuguesa. São quase 20 mil brasileiros. Muitos moram em Portugal, outros estão de passagem e, claro, não perdem a chance de ver a seleção. Sou de Vitória da Conquista, Bahia. São Paulo, Brasil. Otimistas como sempre, os torcedores palpitaram e muito. Mas o Brasil não vai decepcionar, não. O time vem forte, vai ganhar. O Brasil fica, pô. 3-0. Olhando assim, a gente imagina que só tem torcedor brasileiro no meio de toda essa galera, né? Mas não, depois da eliminação de Portugal, os portugueses e os estrangeiros, principalmente os que vivem aqui em Lisboa, decidiram adotar uma camisa, a camisa verde e amarela. Olha, eu sou da Guiné-Bissau, mas eu estou torcendo para o Brasil, porque tenho meu amor para Filipe Coutinho, que é meu melhor jogador, meu ídolo atualmente. Gosto da maneira como o Brasil joga futebol. E com a bola rolando na Rússia, olhos atentos e uma explosão no gol de Neymar. Quase no fim do jogo, mais emoção com o gol de Roberto Firmino. Festa na Rússia. E de novo o centro histórico de Lisboa foi a loucura. Para alguns, a taça já tem dono. Quem vier vai levar. O Hexa é nosso. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. E a vitória do Brasil sobre o México rendeu memes nas redes sociais. As quartas de final já estão quase definidas. Amanhã, Suécia e Suíça e Colômbia e Inglaterra decidem quem fica com as duas últimas vagas. Na sexta-feira, em Nizhny Novgorod, o Uruguai enfrenta a França às 11 da manhã. Às 3 da tarde, a seleção brasileira entra em campo contra a Bélgica. O jogo será na Arena Kazan. No sábado, a Rússia pega a Croácia às 3 da tarde, em Sochi. E a Inglaterra enfrenta a Colômbia amanhã em mais um teste para a nova geração de jogadores ingleses. Além disso, há um outro tempero especial, um confronto entre amigos. É o que você vai ver na reportagem de Érica Abreu. Os comandados de Gary Southgate têm uma missão:
Levantar a Copa do Mundo pela segunda vez em mais de 50 anos. Em 1966, os Leões da Rainha venceram o Mundial em casa com um time liderado pelo goleiro Gordon Banks e pelo meia Bob Charlton. A final foi histórica, 4-2 na então Alemanha Oriental. O espírito desse jogo repercute por todos os lados no esquadrão inglês. O elenco não está para brincadeira e vai enfrentar a Colômbia com mais seriedade. Um pedido feito pelo jovem técnico Southgate. Nós vamos nos concentrar no jogo, focar e jogar no mesmo estilo, com a mesma mentalidade e com a liberdade com que jogamos até agora. A partida terá outro tempero, esse especial para os fanáticos pelo Tottenham. É que o artilheiro da Copa, Harry Kane, e também goleador do Spurs, vai enfrentar o amigo e companheiro de time, o zagueiro Davinson Sanchez, que já avisou: amigos, negócios à parte. Do lado colombiano, o técnico José Pekerman quer controlar mais a bola e aposta nas jogadas mortais de Falcão Garcia. O craque James Rodrigues ainda é dúvida. Temos boas notícias. Depois das ressonâncias, descobrimos que ele não teve uma lesão séria. Ele tem melhorado e como temos um dia e meio até o jogo, vamos ver como ele se sente e se o quadro melhora. Outro jogo que promete ser intenso e com bastante emoção é Suécia e Suíça. Seleções que surpreenderam e chegaram às oitavas. Do lado sueco, a ordem é manter o que tem dado certo, ou seja, jogadas rápidas de ataque e bolas na área. Mas sabemos que a Suíça tem jogado muito bem e por muito tempo. Eles são os favoritos para o jogo de amanhã e não podemos subestimá-los, nem no quesito dos cartões. Sabemos o que nos trouxe aqui. Vamos com tudo amanhã e esperamos jogar como jogamos contra o México. Os suíços devolveram o favoritismo. Talvez tivemos sorte até agora, mas se você tem visto a Copa do Mundo até agora, sabe que temos jogado bem ao longo do torneio e que temos feito tudo certo. O mesmo pode ser falado da Suécia, desde a classificação quando tiraram a Itália. Não são adversários fracos. Seja quem for o vencedor, a promessa é de que ainda vem mais emoção por aí. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. O clima no Uruguai, que vai disputar uma vaga na semifinal contra a França, é de preocupação. O motivo tem nome e sobrenome: Edinson Cavani. A Federação Uruguaia usou as redes sociais para comunicar que uma ressonância magnética constatou uma lesão muscular na panturrilha esquerda de Cavani. A boa notícia é que nenhuma fibra foi rompida. Os médicos ainda não sabem se o craque vai entrar em campo na sexta-feira contra a França. O restante do grupo já treina em Novigorod. Do lado da França, a preocupação foi com o Mbappé, mas só por alguns instantes. O astro ficou caído depois de levar uma bolada na barriga, mas logo se levantou rindo à toa. E não é para menos. Depois da atuação diante da Argentina, a joia do PSG está com moral. A revista France Football apontou Mbappé como herdeiro de Pelé, depois que o jovem craque se tornou o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar 2 gols em um jogo de mata-mata da Copa do Mundo, feito que só o rei havia conseguido, isso na Copa de 58 e com 17 anos. Depois da eliminação na Rússia, Lionel Messi voltou para casa. Acompanhado de Mascherano, o camisa 10 desembarcou em Barcelona ainda com o uniforme da seleção. Com cara de poucos amigos, passou sem falar com a imprensa. Enquanto isso, o futuro de Messi na seleção argentina ainda é um mistério. Hora da gente falar de novo com o Luciano Júnior, diretamente da Rússia, até porque o Tite, né, Luciano, vai ter que mudar o time contra a Bélgica. O Casemiro levou mais um cartão, tá fora da próxima partida? Pois é, Amanda, 2h10, nessa madrugada fria aqui em Moscou, 13 graus centígrados no verão. Mas respondendo a sua pergunta, sim, forçosamente a seleção brasileira terá uma mudança. O Casemiro recebeu o cartão amarelo e em Copa do Mundo isso acaba acarretando suspensão
automática. Mas esse não deve ser o grande problema de Tite, não, porque a gente tem um substituto imediato, que é o Fernandinho. Eu acho que a grande questão está nas laterais. Na lateral direita, o Danilo, que começou a Copa, era o titular, teve uma lesão, já está recuperado. Será que ele volta ou o Fagner será mantido? E essa pergunta vale para outra lateral, uma vez que o Marcelo se contundiu no jogo passado. Ele não participou e para o próximo, será que ele vai estar à disposição? Será que o Tite coloca o Marcelo, que é mais experiente, o Luiz é mais marcador? Enfim, eu acho que essas serão as grandes dúvidas de Tite. E há quem diga que lá na frente o Gabriel Jesus pode estar perdendo o lugar para o Firmino. Já fez 2 gols na Copa, jogando menos de 20 minutos. Então, essas são as grandes dúvidas de Tite. A do meio-campo do Casemiro, eu acho que vai o Fernandinho mesmo. Mas falando em Tite, após a partida de hoje, a gente teve as coletivas dos treinadores. E aí rolou uma polêmica. O Juan Carlos Osorio, da equipe mexicana, ele deu uma declaração fazendo críticas à arbitragem e também à estrela do Brasil, Neymar. Vamos ouvir o que ele falou. Yo creo y es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol, sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres, como se juega en otros deportes y no con tanta payasada. Pegou pesado, né? E o treinador brasileiro resolveu responder ao Osorio. Vamos ouvir. Eu não vou responder ao Osorio. Eu vi o lance. Todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que estão me ouvindo, tirem a sua própria conclusão. O vídeo está aí. E é contra a imagem, a gente não questiona. Está aí. Ele possa fazer a análise. A respeito do jogo. Um grande jogo. Oportunidades. A característica do jogo, ela se impõe jogo lá e jogo cá. O equilíbrio e as possibilidades de conclusão, o número de oportunidades criadas, o campo comprido, por vezes de ataque e contra-ataque. Quem quer jogar, como é que se diz, um jogo emocional, mais vai ver menos compactação, mas mais porque a nossa característica é assim, porque é a característica do México, e aqui vai o elogio ao México e vai o elogio ao trabalho do Osorio. Um baita de um trabalho, de um baita de um profissional. Legal, deu um tapa de pelica, né? Terminou elogiando o Osorio. É isso aí, sexta-feira tem Brasil em Kazan contra a Bélgica. Faltam só 3 jogos para a final. Com vocês aí no Brasil, um forte abraço. Boa noite, Luciano. Até amanhã. Quem gosta de cerveja artesanal já deve ter percebido que a cada dia as opções da bebida aumentam. São sabores e aromas para todos os gostos. Isso graças a microcervejarias que criam produtos exclusivos para bares e restaurantes. Só de olhar, já dá aquela vontade de se refrescar, não é verdade? Gelada assim então é quase impossível resistir. E se beber uma boa cerveja já é gostoso, bem acompanhado é ainda melhor, não é mesmo? Que o brasileiro gosta muito de cerveja, isso todo mundo já sabe. O que muita gente ainda desconhece é que há alguns anos surgiram inúmeras microcervejarias, que o próprio nome já diz, são pequenas fábricas da bebida. A ideia de criar uma cerveja com identidade própria atraiu inúmeros estabelecimentos comerciais, como esse restaurante francês em São Paulo. Uma forma de fidelizar a clientela, tomar uma boa cerveja e, claro, lucrar. Ela realmente tem um sabor diferenciado que nos proporciona uma sensação realmente de frescância. No restaurante francês, a microcervejaria fica ali exposta para todo mundo ver. Uma forma de despertar ainda mais o interesse do público. Toda essa cerveja que você olha aqui está fazendo na loja. Não é uma moda, é uma maneira que as pessoas querem beber cervejas. E não é uma coisa somente brasileira, é uma coisa global. E não faltam opções. Tudo vai, é claro, de acordo com a forma como a cerveja é preparada. Não é à toa que cada uma dessas aí tem uma coloração diferente. A produção de cervejas artesanais vem crescendo nos últimos 10 anos.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil possui hoje 679 cervejarias legalmente registradas. São Paulo é o segundo maior estado com estes estabelecimentos, 124. Embora sejam muitas as opções, a cerveja artesanal tem um preço relativamente alto. Um cenário que pode vir a mudar. Pode parecer inicialmente que vamos perder dinheiro, mas nós não vamos perder dinheiro. A gente vai, na verdade, democratizar um pouco mais essa cerveja artesanal. E para você que pensa em criar e vender uma cerveja com a sua identidade, atenção! Fazer uma microcervejaria restaurante é perguntar bastante de capital, porque é um restaurante que tem uma indústria dentro. Então, tenha bastante tempo para retornar. Mas se o seu negócio, assim como o meu, é apenas saborear uma boa cerveja artesanal, então eu proponho um brinde a você. Um policial militar de folga matou uma mulher de 20 anos em Poá, região metropolitana de São Paulo. O namorado dela, de 19 anos, também foi baleado nas costas, mas passa bem. O PM se apresentou à polícia e disse que estava sofrendo ameaças. Ele vai responder pelo crime em liberdade. Depois do assassinato, moradores na região fizeram protestos e colocaram fogo em um ônibus. Mudando de esporte, agora vamos falar sobre um dos melhores jogadores de basquete do mundo. O astro e maior jogador da atualidade, LeBron James, assinou um contrato milionário de cerca de 600 milhões de reais com o Los Angeles Lakers. A equipe não ganha o título da NBA, a Liga Americana de Basquete, desde 2010. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Califórnia, Fábio Borges. Ele não é apenas um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. O ala americano LeBron James, de 33 anos, também é produtor e ator de filmes e séries de TV. Agora o gigante, de 2 metros e 3 centímetros, é o protagonista da transferência do ano da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana. LeBron vai receber o equivalente a 600 milhões de reais para jogar as próximas 4 temporadas pelo Los Angeles Lakers. Tão grande quanto o salário é a responsabilidade do atleta. LeBron James foi contratado com a missão de quebrar um jejum de vitórias do Lakers. 2010 foi o último ano em que a equipe daqui de Los Angeles foi campeã. É um longo período, levando em conta que o Lakers é o time com o segundo maior número de títulos da NBA. Let's go, Lakers! Os torcedores estão confiantes com a chegada do Rei James, como também é conhecido. LeBron vai trazer o título para o Los Angeles. Nós vamos chegar às finais, é o que eu espero. Vai ser um grande ano. Ele é um dos melhores de todos os tempos. A empolgação dos fãs não é à toa. LeBron James, que jogou pelo Cleveland Cavaliers e Miami Heat, coleciona 3 títulos da NBA e 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em Toledo, no Paraná, uma mulher ficou gravemente ferida após ser atingida pelo pneu de um caminhão. As imagens registradas pelas câmeras de segurança são impressionantes. A idosa, de 86 anos, caminha sozinha pela calçada quando o pneu se solta e a acerta em cheio. Ela foi socorrida com ferimentos na cabeça e está em coma. O caminhão passará por perícia que deve apontar a causa do acidente. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias daqui a pouquinho no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.